Podpah, ele é muito o sentimento e a criação de conteúdo do Igão e do Mítico, assim, né? Você vê que o Igor e o Mítico, eles falam com um jogador de futebol, eles falam com MCs, eles falam com rappers, eles falam com trappers, eles falam com gente de todos os tipos, e todos os tipos eles conseguem gerar uma conversa interessante para uma audiência, sabe? Internet, no final do dia, a gente não tá disputando com nenhum concorrente que faz conteúdo como a gente. Nosso diretor criativo, ele começou no Podpah, ele foi a terceira ou quarta pessoa a ser contratada no Podpah, começou como fotógrafo. Fala, galera do Market Sport Clube. Hoje estamos aqui para a nossa segunda entrevista com um dos personagens mais icônicos que não aparecem tanto no mundo da mídia, mas que tem construído uma história brilhante, já tem um passado no mundo do marketing, da comunicação e do esporte genial, e que vai contar para a gente um pouco dos bastidores desse que é um dos principais programas, eu não diria só do Brasil, mas do mundo, para as plataformas digitais, que é o Podpah. Então, queria agradecer ao Vitor Assis por ter nos recebido aqui hoje. Falar muito obrigado, porque ele vai contar alguns dos bastidores dessa operação aqui que realmente desperta muita atenção no mercado publicitário brasileiro e que faz parte do dia a dia do esporte, principalmente do futebol. Então, Vitor, obrigado. Pô, que introdução é essa, hein? Fiquei cheio de moral agora, pô. Não, cara, obrigado pelas palavras, pela introdução aí. A gente, faz só 4 anos, né? É uma loucura pensar o que é o Podpah hoje. Obviamente que eu sempre falo isso, a gente nunca imaginou que poderia ser desse tamanho, mas no meio do caminho a gente percebeu que era possível sonhar e realizar. E aí, conforme a gente foi sonhando, foi realizando um passo de cada vez. Hoje o Podpah é o que é hoje, né? Um canal de entretenimento, um hub de conteúdo, quase como um canal de TV na internet. Muito voltado para o entretenimento, mas a gente quer fazer mais, quer fazer tem novos projetos vindo por aí. Hoje mesmo aqui nessa sala estava sendo gravado um piloto de um programa que a gente estava planejando aí para os próximos meses. Então, assim, é um misto de inquietação e ao mesmo tempo uma vontade de inovar sempre para conseguir trazer novidade. Então, é um desafio constante, né? Não dá para se acomodar. Você é CEO do Podpah, mas para chegar até aqui e para desenvolver o Podpah, você teve que antes construir uma carreira, né? Como que foi essa construção? Cara, eu me formei em publicidade e propaganda pela Anhembi Morumbi. E depois de formado, logo que eu me formei, eu juntei uma grana tal, eu fui para Londres. Tinha uma faculdade que eu sempre gostei lá, que é a Universidade de Artes de Londres. Tem uma faculdade lá que chama St. Martin, que é muito benquista no meio publicitário, assim, de ser uma boa faculdade globalmente, assim. Eu falei, cara, eu preciso ir lá, não vou conseguir fazer minha formação lá, mas pelo menos uma especialização, uma coisa que eu quero fazer. Então, nos últimos 2 anos de faculdade, eu tava com isso na cabeça, já fui juntando uma grana, trabalhava no Bradesco na época, então juntei PL e tal, pedi lá para me demitirem, para pegar mais a rescisão e junta aquela grana toda para conseguir. Na época a Libra R$3 era mais fácil, né? E aí, cara, fui para lá, passei 1 ano lá, fiz um curso de gestão de time criativo lá na Universidade de St. Martin, que acho que me ajudou muito, porque aí na minha volta pro Brasil, depois de 1 ano, eu entro na agência, na Frito, que trabalhava com Adidas. Então eu fiquei interno dentro da Adidas para desenvolver o projeto de Copa do Mundo e Copa das Confederações da Adidas. E aí foi quando eu comecei a ganhar uma bagagem profissional mesmo, porque no Bradesco eu trabalhava como endomarketing. Para Adidas eu chego na área de branding, ali como assistente, e começo a desenvolver, entender o que é essa área, como que é a marca e principalmente como que é o mercado esportivo, né? Então, assim, desde o lançamento da bola das Copas das Confederações, coleção de chuteira da Copa das Confederações, depois vem a Copa do Mundo com o lançamento dos uniformes, a Brazuca, lançamento da Brazuca, todo esse ecossistema de lançamento de produtos e também engajamento de marca foi basicamente o que eu executava ali. E aí foi um momento que eu aprendi demais, assim, cara, eu fiquei lá 2012, aliás, 2013, 14 e até o final de 14, né, a Copa acabou no meio do ano, fiquei até o final ainda. Então, assim, foi uma bagagem bizarra, assim, de começar a entender o que era o mercado esportivo. Quando eu me apaixonei, eu falei, cara, nem eu sabia direito, minha ideia era trabalhar em grandes agências de publicidade. E quando eu entrei no mercado esportivo, eu falei, cara, é isso. Eu amo futebol, eu amo marketing, barra publicidade, eu quero focar nisso. Então foi um momento muito legal de carreira, a gente conseguiu, o case nosso desse projeto de Copa do Mundo foi que a Adidas foi a marca mais falada, mais comentada naquele ano, durante a Copa do Mundo. Então deu super certo assim o nosso projeto e tal. E aí depois a Adidas me fez uma proposta para continuar cuidando das redes sociais do time de social da Adidas, só que baseado no Rio. Eu tinha uma outra proposta da Edelman, que é uma agência americana, para fazer o projeto de Olimpíadas deles, de um dos clientes deles, que é a GE, aqui no Brasil, que ia ter Rio 2016 logo depois. Eu resolvi ir para Edelman, ficava aqui em Pinheiros. E eu fui para Edelman em janeiro de 2015, só que acho que foi março, abril de 2015, o Luciano Kleiman virou diretor, que era diretor na Adidas, virou diretor do Palmeiras de marketing e falou, cara, tô precisando de alguém de confiança. Eu falei, tô dentro, vambora, trabalhar com futebol de novo.
Mexeu com a paixão? Mexeu com a paixão, pô. E aí eu fui pra 2000, foi no meio de 2015 eu fui pro Palmeiras. O Palmeiras tinha acabado de perder o Paulistão, mas não tinha caído em 2014. Então o Paulo Nobre tá fazendo aquela reformulação toda, tal, desde dentro de campo a reformulação, mas principalmente administrativamente, né? Então o Palmeiras não tinha nenhum departamento profissional de marketing estruturado. E aí começou, eu fui a primeira pessoa contratada para entrar no marketing do Palmeiras. E quando eu saí de lá tinha 40 pessoas no marketing, aí ficou enorme depois. Então aí foi quando a gente começou a construir, comecei a construir minha história no Palmeiras como branding, eu fui como brand pro Palmeiras também. E aí fui trabalhando na marca do Palmeiras todos esses anos, fiquei 6 anos lá, foi uma loucura muito boa, assim, guardo com muito carinho esse período. É até legal você falar isso, porque quem não tá no dia a dia dos clubes não consegue enxergar que na maioria dos clubes do Brasil não existe um departamento de branding, né? Assim, isso é uma prática inexistente aqui no país. Apesar dos clubes serem gigantes, terem um poder de venda de produtos, né, e de ingressos assim, massiva, eles não se preocupam com a marca. Tanto que a gente vê agora o Mundial de Clubes acontecendo, a presença da marca internacional dos clubes brasileiros, ela é muito pequena quando comparado aos europeus. Total. O que você pôde aprender e o que você pode passar de conhecimento para quem quer trabalhar com futebol? Cara, eu acho assim, eu acho que o futebol brasileiro começou a se profissionalizar de fato, e aí eu não falo dentro de campo, tá? Eu falo muito mais dessas outras áreas. Aí eu falo financeiro, compliance, marketing, comunicação, enfim, todas essas outras áreas. Ele começa a se profissionalizar depois da Copa de 14 aqui no Brasil. Então, pra mim, eu tenho claro assim, esse marco de quando, beleza, futebol é um business, não é só torcer e chutar e contar com a sorte. A bola bater na trave e entrar, ou bater na trave e sair, ela não é simplesmente sorte, existe todo um trabalho por trás que te dá condições de chutar aquela bola na trave, sabe? Então, os clubes começaram a se profissionalizar para mim em 2014, pela minha visão, e aí a partir daí acho que leva um tempo, é natural. Leva um tempo até que os clubes comecem a estruturar cada vez mais. Eu lembro que, na época que eu estava no Palmeiras, o Flamengo tinha uma boa estrutura de marketing, o Corinthians uma boa estrutura de marketing, o Cruzeiro na época tinha uma boa estrutura de marketing, enfim, nem sei como tá hoje. Mas tinha alguns clubes que já começavam a ir nessa direção de saber a importância da marca. Inclusive o Palmeiras, o tempo que eu fiquei lá, a gente conseguiu valorizar a marca do Palmeiras, que eu acho que é a terceira marca mais valiosa do Brasil. Alguns marcos que a gente teve no meio do caminho aí. Mas é um trabalho constante, por exemplo, de rejuvenescer marca. Como que você dá, qual que é a percepção da sua marca perante, não a torcida, porque a torcida ama a sua marca, mas perante o mercado. Qual que é a percepção da sua marca? Se é uma marca mais antiga, se é uma marca mais nova, conectada com o jovem, moderno. Então também passamos por essa modernização da marca do Palmeiras, sabe, nesse período. E a gente fez algumas ações lá, a gente lançou um Xbox em colaboração com a Microsoft, edição limitada do Palmeiras. A gente ia pensando em ações que traziam esses benefícios para a marca do clube. Mas assim, é um desafio constante, porque principalmente na minha época, para você conseguir explicar e justificar o que estava fazendo ali, por que tinha que ter uma área que cuidava da marca do clube, o clube saber que toda a comunicação externa tinha que passar por alguém que ia ver se a marca estava aplicada do jeito certo, o tom de voz correto, com o design e layout que fazia sentido para o que você estava pensando para a marca, é um trabalho de formiguinha, assim, né, que você vai construindo ao longo do tempo, mas acho que a gente conseguiu, e aí eu falo a gente porque tinha uma galera que estava na minha época lá no Palmeiras também, a gente conseguiu construir processos ali e uma mentalidade dentro do clube que perpetua, assim, sabe, que vira uma coisa natural. Então, hoje é muito normal você aprovar com o departamento de marketing uma comunicação externa do clube social, pô, é normal, porque também a marca do Palmeiras está sendo carregada ali. Mas é um desafio constante a gente trabalhar com marketing esportivo, a gente está comentando isso aqui, né? Trabalhar com marketing esportivo no geral é uma loucura, porque tem a parte muito gloriosa, muito legal, muito glamurosa, que é estar perto dos jogadores, estar participando É a ativamente. parte do Instagram, né? A Vamos parte falar do a verdade. Instagram é legal, mas tem a parte que não tá no Instagram, que é a parte política, que é a parte de criação de processos, que é a parte até de dificuldades com o momento do clube. Pô, se o time perde, se o time ganha, isso influencia no seu trabalho diretamente, o que você vai comunicar para a torcida no dia seguinte depois de você perder de 3-0. Você precisa vender um produto do clube, mas você não pode vender o produto pro clube e colocar a goela abaixo na torcida. Você precisa pensar ali no sentimento do torcedor. Versus também você vai deixar de ter acesso mais fácil aos jogadores para produzir materiais se o time está em uma fase ruim, porque a prioridade de todo mundo ali é dentro do campo. Então, enfim, é esse equilíbrio que você precisa achar, acho que essa é o maior desafio. Você conseguir ter essa leitura e achar o equilíbrio entre o que eu posso fazer versus o que eu devo fazer, né? Então, eu posso fazer isso, mas eu precisava fazer outra coisa, mas isso aqui eu consigo realizar agora, então vamos realizar isso. É um paradoxo, mas é um paradoxo legal, assim. Puta aula, viu? Só pra deixar claro aqui. Já que a gente tá falando de branding, quando você pega um Palmeiras, que já tem milhões de fãs, trabalhar com branding, ele tem ali as suas vantagens, né, e as suas possibilidades, pois você tem a paixão envolvida. Mas aí quando você sai e vai criar um produto para uma geração altamente conectada, exigente e que recebe informação o tempo inteiro na tela do celular, como que você cria um monstro como o Podpah?
Cara, o Podpah, ele é muito o sentimento e a criação de conteúdo do Igão e do Mítico, assim, né? O meu trabalho com eles foi muito pegar o que eles tinham como um conteúdo idealizado e transformar isso em negócio. Então, assim, pra mim, inclusive, o Palmeiras foi um aprendizado constante dos 6 anos que eu estive lá, e o Podpah é um aprendizado constante até hoje, assim. Eu sempre falo, eu nunca estudei pra ser CEO de uma empresa como o Podpah, que tem 70 pessoas trabalhando aqui. Mas não passou nunca pela minha cabeça isso. Mas ao mesmo, no meio do caminho você vai aprendendo, vai adquirindo bagagem e vai aprendendo a lidar com os desafios que vão aparecendo. Então o Podpah foi a mesma coisa, assim, existia a idealização do Igor e do Mítico de fazer um podcast conectado com a cultura urbana periférica, com uma linguagem livre, que não fosse uma entrevista, mas fosse uma conversa, para dar visibilidade e amplificar vozes de pessoas que eram importantes para essa geração e tal. Eu falei, beleza, como que a gente vai envelopar isso dentro de um negócio? Como que a gente vai construir algo sólido para que não seja passageiro um produto de um YouTube de 6 meses? Ainda mais porque com o crescimento do Podpah e culminaria na minha saída do Palmeiras, então vamos fazer algo que perdure, né? Então o que a gente fez foi basicamente criar o Podpah com 3 pilares, um lugar onde fosse brand safe para marcas anunciarem, então que a marca que viesse aqui não teria medo do que eles vão falar, do que fosse acontecer no programa, saberia que aqui é um lugar tranquilo para você anunciar, que uma conversa sempre é melhor que uma entrevista, no nosso ponto de vista, para nossa audiência, então por mais que exista um estudo sobre o convidado, a conversa vai ser muito mais livre, não vai seguir um roteiro de perguntas, e aí o convidado que senta aqui, ele se sente mais à vontade, ele sabe que você não vai colocar ele contra a parede, então ele já vai vir muito mais desarmado para bater um papo. Eu acho que grande parte do nosso sucesso, principalmente com jogadores de futebol aqui no Podpah, passa por isso também. E o terceiro ponto é conexão com a audiência. Então, beleza, a gente tá fazendo um podcast, tem conexão com a sua audiência. Além do podcast, quando a gente for criar outras coisas, vamos criar outras coisas sob a premissa que ela tem conexão com essa mesma audiência que está falando no podcast. Porque senão, assim, não vai fazer sentido um dia a gente colocar um programa de notícias no meio do Podpah, do canal do Podpah. Não vai ter conexão com a sua audiência. Aqui nós temos uma audiência que é uma audiência urbana, uma audiência conectada, geração Z, que está focada principalmente em entretenimento. Essa é a nossa base aqui. Então, pô, não vou meter um programa jornalístico aqui que talvez não faça sentido. Talvez pegar o programa jornalístico e pensar numa outra forma, e encaixar ele com entretenimento, possa no futuro ter algum caminho. Mas essa é a premissa básica do Podpah. E a partir daí, a gente conseguiu criar, com esses 3 pilares, criar um lugar onde ele fosse crescendo cada vez mais e ganhando a percepção da audiência. Você vê que o Igor e o Mítico, eles falam com um jogador de futebol, eles falam com MCs, eles falam com rappers, eles falam com trappers, eles falam com jogadores de esportes profissionais, eles falam com atores de Hollywood, eles falam com políticos, eles falam com psiquiatras, eles falam com delegados, eles falam com gente de todos os tipos, e todos os tipos eles conseguem gerar uma conversa interessante para uma audiência, sabe? Então acho que esse é o grande trunfo do Podpah Podcast, que fez o Podpah Podcast virar o canal Podpah depois, ganhando audiência, ganhando relevância, furando bolhas. As marcas começaram a olhar pra gente e colocar, investir cada vez mais dentro do Podpah, que nos permitiu, por exemplo, estar nesse estúdio hoje, que nos permite, daqui 3 meses, a gente tá na nossa nova sede, que a gente vai mudar daqui a alguns meses. Então, acho que é um trabalho constante, foi o que eu falei pra você, né? A gente aprendeu o que a gente poderia sonhar e realizar. Então, primeiro a gente sonhou com o podcast, a gente realizou o podcast. Sonhamos com uma sede na Barra Funda, fizemos sede na Barra Funda. Sonhamos em transformar o Podpah Podcast no canal Podpah de entretenimento. Realizamos isso, viemos pra nova sede, então é um passo de cada vez que a gente vai pensando, vai idealizando e vai realizando, né? Então, parte a parte desse processo faz com que também as marcas olhem pra gente como algo muito mais perpétuo e não como um meme, uma coisa que dura um tempo e depois acaba, sabe? Esse ponto que você acabou de citar, eu acho que ele é o mais importante, principalmente para quem quer começar a trabalhar com marketing esportivo, com comunicação, entretenimento, que é os milestones, né? Que é você ir conquistando ali aos poucos os seus objetivos. Como que você trabalha do ponto de vista de mídia e operação, esse planejamento? Como que você cria a sua estratégia? Como que você define as pessoas que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo? Porque no final das contas, você depende de pessoas altamente qualificadas e com experiência para chegar onde você quer, né? Cara, a gente, na verdade, é óbvio que o Podpah tem 4 anos só, tá? Então, no primeiro, segundo ano, a gente foi fazendo. Não tinha um grande planejamento, pode até ser contraditório falar isso, né? Mas você vai em muitas palestras dos gurus falando, não, você tem que planejar, depois realizar. De fato, mas tem hora que você tá só realizando, só tá fazendo. E aí, eu acho que o ano passado foi o primeiro ano que a gente conseguiu parar, falar, tá bom, o que a gente vai fazer no ano que vem? E a gente criou todos os programas que a gente faria durante esse ano, quais eram os pilares que a gente precisava para isso, qual era a estrutura de pessoas que a gente precisava para isso, quem a gente teria, quantas pessoas teria que contratar, qual seria o aumento de folha salarial. Então a gente tem hoje um planejamento, hoje virou empresa. Hoje tem um planejamento de quanto a gente vai gastar no ano, quantas pessoas a gente vai contratar, qual o aumento de folha salarial. Hoje já está mais estruturado isso que a gente chama de planejamento estratégico, né? Então o nosso planejamento estratégico, nosso BP do ano que vem está sendo desenhado agora, no meio do ano a gente começa a desenhar o BP do ano seguinte. Mas isso passa por estruturar novas empresas. Então, assim, para realizar tudo isso que a gente está querendo, precisamos criar uma outra empresa dentro do grupo Podpah,
ou não, vai ser entrar como um esforço interno do Podpah Produções. Hoje o Podpah tem algumas empresas, né? Então a gente tem a hamburgueria da Rango Bravo, por exemplo. Vamos criar alguns outros canais ou outras empresas de conexão com a audiência também. Então a gente tem a Black Yellow, que é uma agência de negócios do Podpah, enfim, algumas coisas que a gente ainda deve anunciar esse ano. Então agora a gente está partindo para um planejamento anual. Só que é óbvio que no meio do caminho aparecem muitas oportunidades. A gente também tem uma verba ali de pensar e realizar loucuras, e tem coisas que acontecem do dia para noite. Dou um exemplo para você. Recentemente veio um episódio aqui com o Buzeira e o Wesley Alemão. São dois influenciadores super grandes. E aí, um dia antes, o Igor tava vendo os stories do Alemão e viu ele brincando de boxe. Tá? Falou, mano, vamos fazer uma lutinha aqui? Ele, mano, vamos fazer uma lutinha, eu contra o Buzeira, pra brincar no final do episódio. Tá bom, fechou. Quando a gente o Igor teve essa ideia, falou pra gente, falou, beleza, vamos tirar todos aqueles móveis do lounge ali, vamos montar um ringue de boxe. Falar pros caras trazer os amigos dele, vamos fazer uma bagunça aqui, beleza. Rolou o episódio aqui, depois a gente foi brincar lá de boxe com os caras. Cara, tinha mais de 100 pessoas aqui, só de amigos. Do nada o Djonga apareceu aí tomando um vinho pra assistir ao vivo os caras brincando de boxe. Aí começou os amigos a brincar também entre eles, tipo, a gente ia casando luta na hora. E aí o Igor falou, não, esse aqui é o boxe de malandro. Aí no dia seguinte a gente falou com o Alemão, falou com o Buzeira, falou, cara, vamos fazer um evento disso? Então vai virar um produto do Podpah, um episódio aconteceu aqui, organicamente virou um evento que vai virar um produto do Podpah. Tem que ter espaço para isso também. Senão, quando você vira uma empresa muito planejada, a gente sempre brinca aqui, a gente não pode virar um cruzeiro, que você quer virar para a esquerda, você tem que fazer uma puta curva. Você tem que ser a agilidade de um jet ski, quer virar, você vira e vai embora. Então você tem que manter e ter espaço para que a criatividade consiga fluir aqui de uma forma muito, muito leve. Então esse é um dos cuidados que a gente tem que ter dentro do Podpah. Por mais que a gente queira e tente planejar tudo que vai acontecer durante o ano, porque é necessário para ser uma empresa saudável, você ainda assim precisa ter espaço para conseguir criar, fazer umas loucuras de última hora para conseguir trazer inovação. Internet, no final do dia, a gente não está disputando com nenhum concorrente que faz conteúdo como a gente. Até porque o que a gente faz especificamente hoje, ninguém está fazendo igual, né? De ter um canal que vai reunir programas de diferentes formatos dentro do mesmo canal do YouTube. Tem outras pessoas fazendo outros tipos de formato de conteúdo. Mas a concorrência, no final do dia, é por atenção. Uma concorrência por tipo de produto ou formato de produto, mas é por atenção. Então as pessoas têm ali suas 3, 4, 5 horas livres no dia, e no dia inteiro de 24 horas tem 5, 6 horas, é bizarro. Como você vai fazer parte da vida daquela pessoa, entretendo aquela pessoa, sendo um lugar leve para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo assim, o que vai fazer ela escolher você ao invés de outros tantos canais que existem por aí? Então essa necessidade de sempre estar inovando, ela sempre vai existir, e a grande luta diária da internet, né? Quando você vê o que a internet se tornou para essa geração e você pensa que a internet é o principal companheiro dessa geração, você como produto, você tem uma missão ali de que você não pode só vender a comunicação, né? Você tem que inspirar, você tem que levar uma mensagem, você tem que trabalhar as tendências, ter muito cuidado ali em como você vai tratar o relacionamento com o seu cliente, com as marcas. Como que você lida com todos esses desafios que a internet hoje faz com que eles mudem diariamente? Sim, acho que assim, principalmente, aí eu vou para o outro lado, né, acho que a gente tem que selecionar bem as marcas que a gente trabalha, porque elas vão ter conexão com o nosso público, né. Então essa curadoria, esse compliance do nosso lado deve existir, é muito importante, sim, para que a gente não coloque nosso público numa furada também, a gente perca credibilidade com isso. Então isso já tem que acontecer hoje em dia. E aí quando a gente vai para o lado de hábito de consumo, de fato assim, cara, a internet faz parte da molecada toda 25 menos, que é bizarro, assim, ninguém do 25 menos assiste TV, é loucura. Eu recebi uma pesquisa hoje que falava que, pela primeira vez, os canais digitais, streaming, internet, YouTube e tal, passaram o consumo de TV no Brasil, de TV aberta. E é assim, é inacreditável, assim, os meus pais, toda vez que eu chego na casa dos meus pais, eles estão assistindo TV aberta. Eu falo, cara, eu não ligo minha TV aberta, eu tenho TV a cabo por causa de jogo de futebol, que aí o delay é menor, Premiere e tal, mas eu não assisto TV linear, você não assiste mais, e nossa geração não assiste mais, a geração mais nova então, cara, os caras nem tá maluco, assim. Nem sabe o que é, né? Não sabe o que é. Então você tem um hábito de consumo novo, uma geração nova que consome conteúdo de uma maneira diferente. Talvez se você fizer um conteúdo super bem produzido e super editado, você não consiga chamar a mesma atenção do que se fazer um conteúdo mais, entre aspas, caseiro, tá? Então, porque é um tipo de conteúdo que essa juventude está acostumada a consumir. Então, assim, é um grande desafio para que quem faz o conteúdo nativo digital consiga o espaço, e para quem faz o conteúdo clássico de TV e etc., consiga entrar para esse universo digital também. Tá todo mundo entendendo o que fazer, como fazer, sabe? É constante, assim. Você encara esse mundo de influencers como um concorrente do Podpah hoje ou não? Não, acho que não. Eu acho que o Podpah ele funciona, inclusive, como uma plataforma de visibilidade para todos os influencers, né? Eu falei aqui que a gente recebe um monte de artista e tal, mas a gente recebe muitos influenciadores também, muitos youtubers também, e eu acho que é um ar muito colaborativo que a internet, principalmente o YouTube, tem. Muito colaborativo, de fazer cross, de chamar um outro e tal.
Então, pelo contrário, acho que as pessoas olham o Podpah e devem olhar assim, como um lugar de amplificação, como uma plataforma que vai te dar mais visibilidade, as pessoas vão poder te conhecer. Eu sempre falo, né, conhece o lado pessoa física da pessoa jurídica, né, então o influenciador, ele é uma pessoa jurídica, no final do dia, ele é uma empresa ali, né, mas quando ele vem no Podpah e tá batendo um papo durante horas aqui, as pessoas conseguem saber quem é mais aquela pessoa, sabe? E aí cria uma afinidade maior, enfim, é uma plataforma de visibilidade para todo mundo. O Podpah hoje aí falando principalmente de Podpah Podcast, né, ele faz parte da estratégia de lançamento de artistas hoje, de música. Então o Luan Santana veio aqui para lançar um álbum. Logo depois do Podpah ele lançou um álbum. O MC Negão original, ele veio aqui, fez um episódio com o Podpah, na sequência ele lançou um álbum. E o álbum dele foi mais ouvido, sei lá, na América, no mundo. Foi bizarro assim o lançamento dele. Então, óbvio que isso não é uma responsabilidade do Podpah, não é por causa do Podpah que isso aconteceu, é 100% por causa do artista, mas o Podpah faz parte de uma estratégia de marketing desses artistas hoje também, sabe? Então a gente quer ser uma plataforma, a gente quer ser visto como uma plataforma que vai amplificar todo mundo, assim, realmente para impulsionar a carreira de todo mundo. A gente mesmo na agência usa o Podpah como referência quando a gente precisa posicionar algum jogador de futebol. Exato, então, porque a gente consegue humanizar, o cara consegue bater um papo, a gente tem um monte de exemplos de jogadores que já vieram aqui, foi demais. E para o jogador de futebol é muito importante porque as pessoas precisam entender de onde ele veio, né? Quais são as suas origens. E aí eu acho que o Podpah, ele sabe extrair isso melhor do que ninguém, tá? E assim, que outro lugar você vai conseguir ter um atleta falando ali durante 1h30, assim, por mais espaço que possa ter em alguma mídia tradicional, 1h30 é muito tempo, cara. E a repercussão disso, né, score de redes sociais, a amplificação que tudo acontece depois. E vem as perguntas também, né? Porque ele não encara aquela pedrada que a mídia dá o tempo inteiro, né? Exato. É uma coisa... Ninguém vai colocar o cara contra a parede, então ele já vem aqui mais tranquilo pra bater papo. Ele já vem desarmado, que ele falou, né? E vem cá, e quais são os seus maiores desafios aqui dentro, como gestor, como um cara que tem que olhar de cima para baixo e controlar todas as etapas da operação? Cara, eu acho que hoje, principalmente, a gente criou uma estrutura no Podpah que dá muita autonomia para as pessoas trabalharem. Então, hoje o Podpah, eu não sei se eu posso falar errado aqui, mas acho que são 6 diretorias diferentes. Aí tem a diretoria jurídica, financeira, criação, produção, marketing e comercial. Então são 6 diretorias diferentes que cada diretor tem as suas equipes. E na teoria, todo o Podpah deve rodar com a execução dos diretores, os diretores com as equipes. Então hoje eu não sou uma pessoa que eu entro e desço no tático. Eu sou uma pessoa que vou tomar decisões mais macros de planejamento estratégico do ano seguinte, de grandes contratos que a gente vai fechar e precisa de uma atenção maior, talvez com temas mais sensíveis ou buscando parcerias grandes de posicionamento Podpah no mercado. Então, uma conversa com um grande canal de TV, uma conversa com uma grande produtora, essas conversas, como uma conversa com a CBF, uma conversa de projeto de Copa do Mundo, projeto de Olimpíadas, essas conversas eu estou mais envolvido porque basicamente meu trabalho hoje é da porta para fora, né? E eu tenho toda uma equipe aqui que trabalha da porta para dentro e faz o Podpah acontecer. Então eu não tenho essa grande dificuldade, essa grande necessidade de estar aqui no tático o tempo inteiro. Mas de gestão no geral, assim, eu acho que quando você faz um negócio acontecer, chega uma hora que esse negócio começa a andar sozinho, mas a gestão de pessoas é sempre muito importante para que você consiga manter um ambiente de trabalho muito legal para todo mundo, a gente preza muito isso aqui, e para que você consiga também levar a cultura do Podpah para todo mundo que está trabalhando aqui. Uma coisa é você ter uma cultura de trabalho com 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. A gente está falando que a gente está 65 pessoas aqui hoje. Então como que você consegue transmitir a cultura que eu, o Igor, o Mítico, nós somos e idealizamos como empresa para 65 pessoas. Esse é um grande desafio, são as pessoas no final do dia, porque são 65 pessoas aqui dentro do Podpah que são diferentes. Obviamente estão olhando para o mesmo negócio, estão querendo fazer isso acontecer, é o perfil das pessoas que estão aqui, mas cada uma tem a sua singularidade. Então, a gestão de pessoas é algo que a gente olha com muito cuidado aqui dentro para conseguir manter essa cultura do Podpah. A gente está indo para uma sede maior, como eu falei para você, né? Então a gente vai ter um espaço maior, naturalmente mais contratações, mais pessoas para estruturar cada vez mais os times. O meu maior receio nesse processo todo é da gente perder nossa cultura. Então estamos trabalhando cada vez mais, olhando para como a gente consegue manter isso, manter todo mundo alinhado, todo mundo trabalhando num ambiente de trabalho legal, divertido e tal. Então esse eu acho que é o maior desafio nessa loucura toda que é o Podpah. Muito legal ver tudo isso. E quem tá do outro lado aí, assistindo esse programa e quer trabalhar no Podpah, como que ele começa a carreira dele nesse sentido? Cara, então, aqui a gente tem de tudo. A gente tem assessoria de imprensa, marketing, redes sociais, BI, produção artística, tem designer, tem editor de vídeo. Cara, tem muitas áreas diferentes que as pessoas vão criando as carreiras de maneiras diferentes aqui. Então, dependendo da qual área você quer, você vai ter que construir a sua carreira nesse caminho. Mas a gente também hoje, no começo pode parar muito de indicação, né? Então, até a gente ser 8, 12 pessoas ali, a gente muito conhece tal cara para essa posição. Mas chegou um momento agora que não, cara, que os diretores entrevistam 3, 4 pessoas, o RH também entrevista essas pessoas,
criou-se um processo de contratação também, até para a gente conseguir ser mais assertivo, porque chega uma hora que o próprio diretor não vai ter tempo de falar com 10, 15 pessoas, então o RH faz um filtro para ele, manda para ele conversa, de qual pessoa tem mais o perfil, aí se a pessoa não entra em cargo gerencial, o gerente dessa pessoa também conversa, então tem todo o processo de contratação também, para a gente conseguir trazer os profissionais que a gente olha e fala, cara, esse aqui tem mais chance de se encaixar com a nossa cultura, com o nosso modelo de trabalho. E aí vale a pena citar para quem está assistindo, que aí a parte do planejamento estratégico é exatamente saber fazer essa previsão, né? Se você vai contratar 10 pessoas, você precisa ter espaço para 10 pessoas, você precisa ter máquina para 10 pessoas, você precisa ter comunicação interna, você precisa ter sistema de gestão, né? Como que prepara isso? Porque todo mundo acha que, vou lá, é um podcast, coloca o microfone, liga a câmera e transmite e tá valendo, né? Bom, vocês conhecem aqui, né? Vocês viram hoje estamos até apertados aqui com 105 pessoas, não cabe mais nada, a gente não tá nem contratando mais até mudar de sede. Porque é justamente isso, assim, uma pessoa tem um impacto, obviamente, do salário dela, aqui dentro do Podpah, dos benefícios e tal, mas tem o impacto também de um computador, tem impacto do celular, tem impacto de toda essa infra que vem junto, né? Então, quando a gente vai fazer ali o planejamento estratégico, a gente tem que considerar tudo isso. E a gente começa no exercício de, tá, o que que nós vamos executar de conteúdo? Vai ser isso? Que a gente precisa para executar esses conteúdos? Nós temos 60% das pessoas para executar, precisa contratar mais 40%, então quem são essas pessoas? Qual o nível de senioridade que as pessoas precisam? Qual a faixa salarial dessas pessoas no mercado e tal? Aí você tem que mapear tudo e mapear já o impacto também disso de equipamentos, etc. Mapear a PLR que essa pessoa tem, pode ter um sistema de bônus aqui, tem um sistema também de participação de lucros também, são dois sistemas diferentes, né? As pessoas ganham parte do faturamento do Podpah mensal e tem um outro, um bônus no final do ano baseado em metas. Toda essa conta tem que ser feita para você saber que uma pessoa, quanto ela vai custar no final do dia, e se o seu orçamento de vou fazer X programas, eles precisam lucrar Y para conseguir fazer o custo disso, a produção disso fechar e ao mesmo tempo ter o lucro esperado que a empresa precisa bater. Então, enfim, é um trabalho constante, cara. Os nossos financeiros aí, os caras não param de fazer conta. Planilha e mais planilha, loucura. Pois é, então assim, a gente está falando nisso porque uma das coisas que quem está envolvido em gestão hoje mais ouve, eu acho, dentro do mundo corporativo, não do mundo esportivo, mas do mundo corporativo, é de que os novos profissionais acham que vão ganhar muito dinheiro muito cedo e que eles vão entrar e vão fazer sucesso logo de cara. E não é assim, né, Vitor? Você precisa passar por um período de adaptação, você precisa parar, tipo, mostrar o seu talento, mostrar a tua contribuição para a equipe, né? Como que você agrega tudo isso? Como que você faz para gerir talentos? Cara, na verdade, eu acho que assim, é um conjunto de fatores, né? Você, obviamente, você precisa ter um bom trabalho, ao mesmo tempo você precisa estar num momento que a empresa está em crescente ou está abrindo espaço também para vagas, porque querendo ou não, beleza, o Podpah hoje é um grande canal e tal, mas ele tem um teto também. Assim, eu tenho 6 diretorias ali e tenho de 6 diretorias, eu tenho 8, 10 gerentes, eu tenho depois não sei quantos executivos e tal. Se você chegou no gerente, para você virar diretor, assim, ou o seu diretor vai ter que sair, ou vai ter que abrir uma diretoria nova e que você vai ser consultado para assumir esse cargo. Não é uma grande corporação de 20.000 pessoas trabalhando, assim. Então, assim, as oportunidades, obviamente, numa empresa menor são mais limitadas, né? Mas a gente tá muito espaço para isso, cara. Pra você ter uma ideia, o nosso diretor criativo, ele começou no Podpah, ele foi a terceira ou quarta pessoa a ser contratada no Podpah, começou como fotógrafo. Só que a gente sempre soube que ele era muito criativo, mas tipo assim, cara, não tem como ter uma pessoa de criação aqui agora, nós somos um podcast desse tamanho. O que eu tenho aqui é foto. E ele adorava fazer foto. Não, tô com vocês, vou fazer foto. E quando o Podpah foi estruturando, chegou o momento de precisar de uma diretoria de criação para cuidar de toda a roteirização e tal. Ele foi colocado nessa posição. Então, assim, também tem a paciência de esperar a oportunidade acontecer. E todo esse tempo, quando ele se propôs a ser fotógrafo, ele fez o melhor trabalho possível. Quando ele abriu a parte de criação, ele se propôs a ser diretor de criação. Ele faz um trabalho bizarro de bom, assim. Ele é muito bom, é o talento que a gente tem aqui. Então, assim, parte também de um ponto de você tem que ter o seu trabalho, obviamente, bem feito, mas também a oportunidade vai surgir na hora certa ou na hora que for possível para a empresa, né? Mas, no geral, assim, aqui a gente consegue gerir bem essas expectativas, porque até a gente se preocupa muito também de ter um salário competitivo com o mercado também, ter um bom salário para a galera, de ter bons benefícios, ter um ambiente de trabalho muito legal também, que isso é muito importante e tal. Não adianta você trabalhar num lugar que no dia a dia você acorda e fala, putz, tem que ir pro trabalho. Não, eu quero que você tenha um lugar que você sinta bem, que você se divirta junto com o trabalho e tal. Então a gente também coloca isso em consideração também para que o Podpah seja um ambiente produtivo, sabe? Propositivo, principalmente, para que a gente fale, né? Então, assim, por mais que a gente seja uma empresa pequena e está em crescimento, e aí quando você está numa empresa que é pequena e está em crescimento, oportunidades aparecerão, porque naturalmente a empresa vai se estruturar mais, vão ter cada vez mais vagas e mais processos para serem criados.
Então aí você consegue a ter mais espaço para conseguir se destacar e ter oportunidade de crescimento. Bom, galera, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque vocês já conseguiram entender como funciona uma gestão estratégica de sucesso, e a gente tem o melhor case do Brasil hoje, e a contribuição de alguém que ralou para fazer isso acontecer. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode passar para vocês. Eu acho que a proposta, o propósito do Market Sport Clube é que vocês tenham realmente acesso a esse tipo de visão, a esse tipo de conhecimento. Que hoje existe uma oferta muito grande de cursos, existe uma oferta muito grande de conteúdos criados por gurus que se auto-intitulam especialistas, mas eu acho que o mercado, ele sabe quem realmente são as pessoas que fazem acontecer. E eu, na minha experiência, por tudo que eu acompanho de comunicação, eu acho que eu acompanhei desde o do D0 do Podpah, porque foi uma época que todo mundo começou ali a ouvir a criação de podcasts, para onde vai isso, o que é o futuro da comunicação. E aí você via aqueles dois caras criando um conteúdo diferente, conversando numa linguagem completamente nova, que ninguém estava acostumado com aquilo, e de repente você vê que as marcas começam a aparecer ali, e que aquilo começa a tomar forma e começa a invadir o dia a dia de todo mundo, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas. E ter acompanhado todo aquele crescimento, eu acho que foi, porra, espetacular, porque hoje a gente está aqui falando com uma das pessoas responsáveis por isso e conseguindo levar, graças à internet, essa informação para vocês de forma gratuita, sem ter que pagar nada por isso. E eu diria que aqui é realmente o conhecimento de um verdadeiro guru. Eu não quero te chamar de guru, mas eu acho que você é muito mais que isso. Você é um desbravador. Para mim, você é um cara que desbravou, né, o mercado, mudou a forma como a comunicação é feita. Mas eu acho que a coisa que mais deixa a gente feliz hoje é poder contribuir para a formação dos próximos talentos, que eu acho que é a coisa mais difícil, sabe? Cara, assim, eu nunca nem tive a pretensão de ter uma empresa, ainda mais gerir uma empresa no topo, né, ser o cara do primeiro cara na gestão de uma empresa. Eu nunca pensei como algo que eu queria fazer. Pra mim eu queria ser um grande executivo de uma grande empresa, mas era isso, assim. Então no meio do caminho as coisas vão acontecendo, e sempre quando eu for dar uma palestra, participar de algum painel, as pessoas perguntam pra mim, falam: "Cara, mas o que que eu faço pra conseguir ir bem na profissão?" E eu sempre falo isso, assim: "Cara, se proponha a dar o seu melhor em tudo que você tá fazendo. Se hoje você tá fazendo atividade X, se proponha dar o seu melhor naquilo. Se amanhã é atividade Y, dá o seu melhor naquilo." E acho que as coisas vão acabar acontecendo naturalmente se você tá sempre dando o seu melhor. Pra pelo menos você não ter aquela coisa de anos depois falar: "Puta, eu tive aquela oportunidade e não fiz certo", sabe. Então é óbvio, não existe receita pronta, como os gurus fazem e falam, não existe receita pronta, não existe o formato certo, cada um tem uma história, cada um tem um momento diferente também, mas eu carrego isso muito pra mim, assim, todo dia que eu levanto e venho para o Podpah, eu me proponho a dar o melhor que eu tô fazendo. Quando eu estava na Adidas, idem, quando eu estava no Palmeiras, idem. E eu sempre vi assim pra que eu não tenha arrependimentos de coisas que eu não fiz, mas sabendo que eu sempre entreguei o meu máximo o tempo inteiro, sabe. Então acho que é isso, se eu pudesse, para os novos profissionais que estão vindo aí e tal, e estão se capacitando, eu acho que a educação é uma base enorme, muito importante para todas as profissões hoje. Principalmente, além da educação, é você também se propor a dar seu máximo sempre que, de alguma forma, as coisas acabam acontecendo. E eu acho que um dos pontos também que a gente tem que colocar, e que eu pessoalmente enxergo no Podpah, é que você tem que se divertir naquilo que você está fazendo. Cara, é um privilégio, obviamente que é um privilégio que poucas pessoas têm, de conseguir trabalhar com coisas que você ama, de conseguir acordar e falar: "Cara, que legal, vou trabalhar." Tem muita gente que pega 3 horas, 4 horas de ônibus pra conseguir ir para o trabalho, pra conseguir ganhar um dinheiro pra sustentar a família, assim. Então a realidade que a gente consegue viver hoje, e eu falo nem não é numa questão numa perspectiva de grana, mas uma perspectiva de privilégio de conseguir trabalhar com coisa que ama, pouca gente consegue fazer. E lá atrás, quando estava no Palmeiras ainda, eu acordava feliz: "Porra, eu vou lá ver os caras, meus amigos, meus parceiros, vamos trabalhar junto, vou trombar os jogadores também, vou trocar ideia com eles e tal." Então isso tudo faz na época da Adidas, de: "Porra, vamos lançar chuteira hoje, vamos terminar de fazer a campanha." Isso pra mim era uma diversão junto com o meu trabalho, sabe. Então as coisas naturalmente ficam mais leves. Mas de novo, é um privilégio a gente poder trabalhar com coisas que a gente ama, que infelizmente não é todo mundo que consegue, então, eu fico muito grato por essa oportunidade, assim, de conseguir hoje viver do que é o Podpah, ou de que, enfim, de tudo que a minha carreira proporcionou. Cara, isso me gerou uma dúvida.
você falou algo aí tão inspiracional. Nesse caminho todo que você percorreu, você olhava para a tua felicidade, para o teu sucesso ou para o dinheiro? As 2 coisas. Quando eu saí da Adidas, eu fui pra Edelman, que era uma agência pra trabalhar com as Olimpíadas, eu fui pra ganhar o dobro. E o ambiente de trabalho lá, nunca falei isso, o ambiente de trabalho lá não me encaixou, a cultura da empresa não encaixou. Era uma empresa americana, talvez também o impacto seja muito maior, mas eu não consegui me encaixar na cultura da empresa. Chegou uma hora que eu acordava e falava: "Puta, tem que ir trabalhar, caralho". E aí eu comecei a ver que o dobro do salário que eu ganhava lá não fazia sentido pra mim. E aí felizmente o Palmeiras apareceu, a oportunidade do Palmeiras apareceu, que foi quando eu consegui ainda dar mais um salto de salário, e aí cara, eu amava trabalhar no Palmeiras, era muito legal, assim, guardo com muito carinho todos os dias. De novo, não foram só dias divertidos, tinha dias que eu ia pra lá, assim, meu Deus, tem que resolver um problemaço hoje, meu Deus do céu. Mas acho que também isso faz parte da construção da pessoa, do caráter da carreira e tal. Então eu olhava sempre as 2 coisas, mas em um determinado momento da minha carreira eu aprendi que dinheiro não é tudo. Que também você trabalhar num ambiente legal, com um propósito também é muito importante. E aí quando você consegue juntar as 2 coisas é o golaço, né. É sensacional. Bom, cara, não tem nem o que falar. Galera, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo aqui esse conteúdo. Agradecer Vitor Assis por ter aberto aqui as portas do Podpah pra gente, contar todas essas histórias. E espero que a gente possa ter transmitido alguma informação aqui que mude a carreira de vocês e ajude a impulsionar ainda mais a vocês alcançarem os seus sonhos. Cara, Obrigadão, tá? obrigado pela oportunidade, foi demais, papo muito bom. Eu me senti entrevistado no Podpah, que eu sentei na cadeira do entrevistado, mas, pô, a casa de vocês aqui, sempre que vocês precisarem, quiserem contar com a gente aí, tamo junto nessa. Obrigado mais uma vez. Pô, animal, show de bola. Valeu, galera. Valeu, gente.